Ainda aqui na fazenda, com meu amigo telefone que funciona. Gente, olha só a sala da minha sogra. É isso. Tudo muito rústico, muito antigo. Ela ama antiguidades. Ela já tem 80 anos. E eu tô aqui pra fazer o meu segundo vídeo do canal. Tô bem feliz por ter conseguido, né, tirar isso do papel, né? E eu vim aqui pra falar justamente sobre isso. Eu tô sem nenhum suporte do celular, mas eu vou gravar assim mesmo. É algo que eu sempre disse, que eu sempre falei. Vamos fazer o que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Fazer o que dá pra fazer com aquilo que a gente tem. E o que eu tenho agora é um celular. No momento eu sem o tripé. Eu até tenho o tripé, mas eu não sei onde ele tá nas coisas do Rodrigo. Então eu vou gravar assim mesmo. E eu vim aqui falar pra vocês justamente sobre isso, sobre metas, sobre a gente se movimentar e decidir algo, decidir fazer. Então, no caso, eu decido me movimentar. Eu decido fazer. Eu tinha essa meta de ter um canal no YouTube, de produzir vídeos para o YouTube há muito tempo. Deve ser uma meta de 2 anos atrás, 3 anos atrás. E eu não consegui tirar. Até então, eu não consegui tirar do papel essa meta. Eu sempre deixava para depois, E esse ano, algumas coisas eu percebi que já começaram a acelerar na minha vida, mas eu também comecei a tomar certas decisões. Eu acredito que com o tempo, né, vem a maturidade espiritual, a maturidade de vida mesmo, né? E então, esse ano eu resolvi fazer diferente. Resolvi realmente, tipo assim, como diz a Karina Rizard, né, uma psicóloga que eu gosto muito, cristã, eu sigo ela, assisto os vídeos dela no YouTube, ela fala 1, 2, 3 já, levanta e vai fazer, sabe? 1, 2, 3 já, levanta e vai fazer. Não fica enrolando, não fica pensando muito, não fica fazendo, sabe? Pega e faz. E eu sempre fui essa pessoa de ação e de fazer. Mas tem algumas coisas que eu acabei deixando pra depois, como, por exemplo, o canal no YouTube. Por quê? Eu venho aí de um último ano de adaptação aqui nos Estados Unidos, né? Eu mudei pra cá faz exatamente 1 ano. Aliás, fez 1 ano e 1 mês, né? Agora, essa semana. E acabei deixando isso pra um outro momento, que não era prioridade. E é claro que eu tenho 1 milhão de outras prioridades, mas eu também quero fazer. É algo que queima no meu coração. É algo que eu sempre tive essa vontade. Então, vamos lá, vamos fazer. E dentro de algumas metas que eu tinha para esse ano, essa era uma delas, de vir aqui produzir canal fazer o canal no YouTube, produzir mais conteúdo, falar um pouquinho mais, vir aqui falar de assuntos mais profundos. Eu quero trazer esse tema de... Vem aqui, filha. Eu quero trazer esse tema... Oi, amor. Cadê o controle? Não sei. Não quer aparecer? Tá bom. Não sei, filha. Naquela... Sabe onde eu tava sentada? Naquela poltrona verde que o vovô senta? Do lado esquerdo, ali. E então, além de tomar uma decisão e tomar uma atitude, certo? Então, eu tava falando sobre metas no meu Instagram, sobre algumas metas que nós já atingimos hoje, dia 14 de janeiro. No dia 25, eu já fiquei com um incômodo a respeito de metas, a respeito de coisas que eu queria mudar esse ano, a respeito de coisas que eu queria fazer. Minha vida já está mais organizada, né? Nós compramos a nossa casa, eu estou grávida, que eu já queria estar. Muitas coisas assim já se ajeitaram na nossa vida depois desse 1 ano de imigrante. E então, eu entendi que tinha algumas coisas que eu precisava fazer. Eu grávida comecei a me inchar, assim, sem fazer atividade física nesse último ano por conta da adaptação de muitas coisas. E as crianças não estavam na escola, demorou para ir para a escola. Eu acabei não conseguindo priorizar a atividade física, então era uma coisa que eu queria fazer. Aí eu já comecei logo no dia 25. Já comecei lá, logo dia 25. Ah, filha, a mãe não sabe onde tá. Mãe não sabe. A mãe viu a última vez lá. Qual outra Mas por vez? que você quer mudar o canal? Tá tão lindo aquele canal que você colocou. Falou pra me mudar. Ah, o papai falou, sei. Sei. Ai, sei. O que você tá falando em inglês lá com o gato? Não, não gostei. Não é bonito fazer isso. Eu falei assim. Ela tá falando em inglês com o gato. Né, filha? Como que você tá falando? Sit down. Pra ele sentar, filha? Senta, porque ele ia assistir aquele Você queria que ele Monster. Você queria que ele assistisse? Assim, Você tá ó, cheirando, ele hein? levantou a língua assim, mexeu um bumbum e lambeu. Ai, credo, que nojo. Por isso que não pode deixar ele te lamber.
Nojento, né, filha? É, não lambeu, Você tá mas tão o cheirosa. cachorro me lambeu. Você tá tão cheirosa e ele é fedido, já pensou? Então, tomei algumas decisões, fofura, né, gente? Eu tomei algumas decisões e comecei a me movimentar naquele dia mesmo, né? Já fiz atividade física no dia 25, dia 26, dia 27. Nossa, dia 25, feriado, né? Vai ser assim mesmo, não importa. Não vou ficar esperando o momento perfeito, o dia perfeito. Vou pegar e fazer. Então, comecei a me movimentar, a fazer atividade física. Esses dias aqui no meio não tô fazendo nada. Ah, não dá, né, gente? Tipo assim, não tô na minha casa, tá? Assim, fica disfuncional, é um momento de descanso, mas eu acho que no momento de descanso a gente também tem que exercitar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque eu acho que a atividade física, ela faz bem pra mente, pelo menos pra mim faz bem pra minha mente. Eu me sinto mais ativa, me sinto mais viva, me sinto mais, tipo assim, dever cumprido, fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Enfim, não, mas aqui eu não consegui fazer nesses últimos 5 dias. Então, essa era uma das metas, atividade física todos os dias, me movimentar, sabe? Teve dia que eu não consegui fazer atividade física, mas eu fiz alongamento e fiz exercício de movimento, de mobilidade, por conta da gestação e por conta da gravidez e do parto natural que eu quero ter. E então, eu me senti inchada, comecei a fazer atividade física, tava sem mobilidade nenhuma. E em 4 dias fazendo atividade física, minha mobilidade transformou. Fazendo em casa, gente, com o que eu tenho, como eu falei pra vocês. Eu não conseguia, tipo assim, a minha mão, ela ia um pouquinho pra baixo, assim, tanto assim pra baixo do joelho. Sabe quando você vai se alongar? De tão parada e travada que eu tava, sedentária. E aí eu consegui relar a mão no chão em 4 dias de exercício, fazendo alongamento e exercício. Então, assim, né, a gente tem que se movimentar, fazer o que dá com o que a gente tem. É isso, sabe? Não ficar, né, esperando o momento perfeito, porque esse momento perfeito nunca vai ter. A gente sempre vai ser, vai se cobrar, vai querer mais. Meu inglês sempre, tipo, eu quero um inglês perfeito pra começar a falar, mas não dá. Eu preciso começar a falar pra ele chegar à perfeição, né? E então, outra coisa, outro ponto é o inglês. A gente mudou para um lugar onde temos vizinhos todos americanos e as minhas crianças falando inglês. E quando vê, tipo, a Glória tava na casa da vizinha, ali todo mundo no fundo, né? Tem um gramado, cada um tem o seu gramado, porém a gente acaba usando o gramado, tem uma parte em comum, vamos dizer assim. E então as meninas brincando, as crianças brincando com os vizinhos e tal. Aí chegou uma hora que eu não vejo mais a Glória, tá? Eu tava ali fora também. Eu queria chamar ela. Aí eu falei, meu Deus, né? Eu super preocupada, né? Não gosto, não deixo, tipo, a Glória dormir na casa das pessoas. Enfim, e aí peguei e queria ir lá. Eu falei, nossa, mas e se eu vou lá e eu falo alguma coisa e ela me fala uma coisa que eu não entendo e eu posso parecer grossa e eu não quero ficar numa situação às vezes chata com a minha vizinha, né? De parecer que eu fui sem educação ou grossa, enfim. E aí eu travei ali, tipo, não fui chamar ela, tive que ir lá chamar o Rodrigo chama ela. Então, assim, uma coisa básica do dia a dia, uma coisa muito básica, que eu preciso. Eu falei assim, não, meu Deus, eu preciso dominar, eu preciso saber isso. Isso foi no finalzinho desse ano passado. Então, assim, eu já tava com esse incômodo, aí aconteceu isso. Eu falei, não, o inglês é liberdade. Eu morando nesse lugar, para eu desfrutar do que tem de bom nesse lugar, eu preciso, né, falar o idioma. Falar melhor, eu me comunico, gente. Eu faço assim. Se precisar ir no banco, eu vou no médico sozinha. As últimas 3 consultas eu fui sozinha no médico, eu consegui entender. Só chegou uma hora de algum assunto muito complexo e de coisas da medicina daqui que eu não entendi, eu precisei usar o tradutor, mas eu consegui falar várias coisas de como eu me senti e tal. Mas o dia que eu fui internada, eu não. Internada não fui internada, eu fiquei um período no hospital. Eu fiquei, sei lá, por 6 horas no hospital. Eu precisaria do Rodrigo, porque daí pediu coisa do seguro, aí foi várias informações mais complexas, e se eu tivesse ido sozinha, eu não conseguiria me virar, entendeu? Eu precisaria do Rodrigo, mas eu não fui sozinha, o Rodrigo foi comigo. Então, assim, eu consigo fazer coisas do dia a dia, tipo, eu faço tudo, vou no mercado, vou abastecer, enfim, levar as crianças na escola, faço o básico, vamos por assim. Mas uma conversa mais complexa, tipo assim, conversar sobre a vida, igual eu tô falando com vocês aqui, eu não tenho esse inglês pra falar tudo isso, entendeu? Então, eu preciso melhorar o inglês, esse era a segunda meta. E eu também entendo, assim, que para isso eu também preciso fazer alguns movimentos, né? Como eu contei no outro vídeo a respeito da igreja que a gente foi, a igreja americana. E então, eu estando nessa igreja americana, eu vou estar no meio de pessoas
que falam inglês e vou ser impulsionada e obrigada a falar inglês, como tem acontecido aqui esses dias no Maine. Eu tenho falado muito mais inglês do que quando eu tô na Flórida. Porque quando eu tô na Flórida, geralmente eu estou no meio dos meus amigos que são brasileiros. E como eu falei, eu quero estar na comunidade brasileira, quero continuar na igreja brasileira, quero continuar, quero fazer novas amizades brasileiras com brasileiros, quero estar no meio do nosso povo, eu amo o nosso povo, mas eu entendo também que eu preciso aprender inglês e para eu aprender eu também tenho que estar no meio de americanos, porque senão eu nunca vou desenvolver, acaba ficando cômodo. Então, esse é o segundo ponto da questão de aprender inglês. De algo que estava me incomodando e que aqui eu considero que eu estou aqui no Maine eu não tô estudando todo dia, mas eu considero uma imersão, porque aqui não tem jeito. Todo mundo só fala inglês. Então eu sou forçada a falar, aprendo novas palavras todos os dias, aprendo novas expressões, enfim. E aí a gente colocou também como meta que nós queríamos muito a vaga das crianças e o Senhor nos atendeu. Uma outra meta minha pessoal era o YouTube. Então, algumas coisas já estão acontecendo, já estão sendo direcionadas, já está sendo feito, né? Algumas já concluídas, como por exemplo a Escola das Crianças, como por exemplo o YouTube, como por exemplo o inglês, já está acontecendo, já está acontecendo. Só que para isso a gente precisa fazer a nossa parte. Entregar nas mãos do Senhor, pedir para Ele, porque todo conhecimento vem dele. Então eu também oro por isso, por conhecimento, por sabedoria, porque a sabedoria vem dele, conhecimento vem dele. Então ele vai me ajudar, ele vai me capacitar, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Deus está pronto para me abençoar, Deus está pronto para me capacitar, me dar sabedoria, me dar conhecimento, mas eu também tenho que estudar, eu também tenho que fazer a minha parte, né? Então, eu vejo assim a importância da gente tomar uma atitude, a importância da gente se mover. E diante de tudo, eu quero contar para vocês que hoje nós estamos aqui. Eu falei isso no Instagram, mas eu quero falar mais detalhado. Hoje nós estamos aqui nos Estados Unidos. Hoje nós moramos aqui, somos documentados, graças ao meu marido que um dia colocou uma meta, um sonho, algo que Deus colocou no coração dele e se moveu, que é aprender o idioma. Ele foi aprender o idioma e ele veio para cá fazer um intercâmbio. E através disso, Deus abriu essas portas todas, onde ele fez faculdade, onde ele conheceu essa família, que é onde a gente está aqui hoje. E isso foi há 25 anos atrás. Então, Deus abriu essa porta, ele fez a faculdade aqui, eles pagaram pela faculdade dele, eles acolheram ele tinha perdido a mãe, muitas coisas aconteceram na vida dele, até que ele foi para o Brasil, morou um certo período aqui, voltou para o Brasil e começou a dar aula e abriu as escolas de inglês. Abriu a primeira escola de inglês, depois foi abrindo outras escolas e hoje é uma rede de escolas de inglês com um propósito muito lindo, chama JET, significa Jesus é tudo. E hoje a maioria das escolas estão dentro das igrejas para capacitar o povo cristão, o povo de Deus, o povo brasileiro cristão, que vai falar de Deus para o mundo, né, para as nações. Capacitar missionários, pastores, membros, né, para também ter uma qualidade de vida melhor em relação até o financeiro, né? Porque com o inglês você consegue um emprego melhor, com o inglês você tem mais oportunidades, né? Hoje as igrejas, grande parte delas, das igrejas grandes do Brasil, elas são igrejas globais que tem em outros países. A nossa igreja, por exemplo, que é a Igreja Batista Atitude, a sede dela é no Recreio, né? Na Barra, na verdade, lá no Rio de Janeiro. E tem aqui, né? Aqui nos Estados Unidos tem várias, eu não me recordo quantas. O meu pastor, o pastor Kyle Rios, ele é o pastor diretor das igrejas daqui dos Estados Unidos e do Canadá. Então, quer dizer, tem na África, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil. É uma igreja brasileira, com um pastor diretor brasileiro, Josué Valandro Júnior. E se tornou uma igreja global. E a importância de falar o inglês, né? Hoje, a nossa igreja é uma igreja de brasileiros, a grande maioria não fala inglês. E se a grande maioria falasse inglês e estivesse preparada, hoje nós estaríamos falando de Jesus para os americanos, né? Então isso acontece muito pouco. A gente acaba falando de Jesus para os brasileiros, acolhendo os brasileiros. Não que isso não faça parte do ministério, isso faz parte do ministério. São pessoas, são vidas, são almas, independente se é brasileiro ou americano, né? Então,
está sendo feito a grande comissão, está sendo feita a missão, está sendo feito o ID. Porém, eu entendo que nós estando aqui nos Estados Unidos, seria também maravilhoso se nós tivéssemos idioma, todos os membros, ou grande parte dos membros, para poder também alcançar o povo americano, né? E devolver o que de fato nós sabemos, nós cristãos, que eles que levaram o evangelho para o Brasil, né? A minha sogra, o meu marido, se converteram através de um missionário americano. Inclusive, nós moramos em Tampa por causa desse missionário americano, que o filho dele, que é um grande amigo do Rodrigo, mora em Tampa, e toda vez que eu e o Rodrigo vinha para Tampa, aliás, para os Estados Unidos viajar, passear, a gente passava por Tampa, grande parte das vezes, e a gente se apaixonou por Tampa. E Deus nos direcionou para Tampa. E então, tá aí, né? Hoje, um dia o Rodrigo se moveu, um dia ele tirou uma meta do papel, um dia ele fez algo que o Senhor colocou no coração dele, e através daquela semente que foi plantada, olha quanta coisa aconteceu. Hoje, não sei, são mais de 200, quase 300 professores, não sei dizer exatamente quantos mil alunos, são muitos alunos, são mais de 80 escolas, então muitas pessoas envolvidas, né? Secretários, embaixadores, gerentes, quantas pessoas empregadas, quantas famílias abençoadas, quantas crianças, jovens, adultos que hoje falam inglês graças a esse projeto, né? Essa missão que o Senhor entregou nas nossas mãos. E então, eu vejo como é maravilhoso. Às vezes o Senhor coloca uma coisinha no seu coração. Às vezes o Senhor ele coloca um sonho, um pequeno sonho, algo que parece tão pequeno e insignificante, ou tipo, e quem imagina que 25 anos para frente Deus vai fazer algo maravilhoso, estrondoso, sabe, grandioso, global, né? Então é isso, gente. A gente não pode subestimar o nosso Deus. Ele é um Deus surpreendente, ele nos surpreende. Olha o que ele fez na vida do meu marido, né? Eu estou resumindo do resumo, né? Grosseiramente contando, tem muita história linda no meio, tem muita história difícil e triste no meio também. Teve muitas situações que a gente passou, mas é uma história com um final feliz, né? E hoje a gente está aqui, né, nessa nação, para poder também ensinar o inglês para o nosso povo. É para isso que Deus trouxe a gente aqui. A gente está debaixo de uma palavra. Deus confirmou diversas formas, tanto para nós, como na palavra, como através de profetas, através de pessoas. E então, ele preparou tudo, né? Ele preparou a documentação, ele preparou a casa, ele preparou cada detalhe. Tanto que eu queria o filho. Ele não deu o filho enquanto a gente não comprou a casa. Então, ele prepara tudo, né? Então, confia, descansa, mas faça a sua parte, né? Entregue para o Senhor, coloque suas metas, seus sonhos, os seus projetos diante de Deus. Pai, qual é a tua vontade? Senhor, eu quero primeiramente que a tua vontade se cumpra na minha vida. Me mostra, Pai, o que o Senhor quer fazer nessa terra, que o Senhor quer me usar. Quais são os seus planos e sonhos para mim? Quais são os seus planos e sonhos nessa terra que me inclui, que eu posso fazer parte? Me mostra, Senhor, se revela a mim. E colocar no papel esses sonhos, esses projetos, porque para o nosso Deus não tem limite. Ele é o Deus que faz coisas infinitamente maiores do que podemos pensar e imaginar. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Olha que maravilha, né? Esse grande testemunho da minha família. Deus é bom, Deus é maravilhoso. É uma alegria poder compartilhar com vocês. Espero que esse testemunho de alguma forma tenha testificado, tenha incentivado e motivado você também a sonhar, a acreditar, né? E saber que Deus pode fazer de uma pequena coisa, de uma pequena atitude, algo grandioso. Um abraço, Deus abençoe.